sobe aqui, virou desse lado. Localizada às margens do rio Solimões, no extremo noroeste do Brasil, Tabatinga reúne costumes de todos os tipos. Só paga R$2, gente, aqui, olha, R$2. Aqui, brasileiros, colombianos e peruanos compram e vendem mercadorias num mercado onde o peixe continua sendo a principal atração. Pontão da Amazônia, ponto de partida de uma expedição científica que irá cruzar todo o rio Amazonas em busca das espécies da várzea. Serão mais de 3.000 quilômetros na companhia de cientistas de todo o país. A várzea amazônica é um ecossistema único, formado por florestas alagáveis, lagos e rios. Com uma alta produtividade, a várzea concentra grande quantidade de animais e é uma importante fonte de pescado e madeira para a região. Pouco se tem feito para se proteger este patrimônio biológico. Por isso, está sendo realizado o estudo Bases Científicas para a Conservação da Várzea, Identificação e Caracterização de Regiões Biogeográficas. O principal objetivo é identificar áreas prioritárias para a implantação de futuras unidades de conservação na várzea amazônica. A expedição é uma forma da gente ter uma informação um pouco melhor da distribuição de quais as espécies que ocorrem, né, nessa área toda e como elas se distribuem ao longo dessa área. Quer dizer, se tem espécies que só ocorrem numa parte dela ou na outra, porque é através disso que a gente vai conseguir definir as áreas importantes para conservar. Para facilitar o trabalho dos pesquisadores, a expedição foi dividida em 2 grupos. O primeiro irá pesquisar os organismos terrestres e o segundo, os aquáticos. Nesta primeira etapa, acompanharemos a pesquisa com organismos terrestres, no barco Comandante Shalom. Ao todo, serão feitas 25 paradas para amostragens. Com a ajuda das imagens de satélite, Ana Luísa, a coordenadora do estudo e da expedição terrestre, escolhe o local da primeira parada. O apoio das comunidades é fundamental para o sucesso da expedição. Além de conhecer melhor o local, os ribeirinhos podem também facilitar o seu acesso. O objetivo maior é conhecer as espécies que ocorrem na várzea do Amazonas, quais que tem mais abundância e descobrir se tem espécies novas, não descritas, fazer descrição dessas espécies. O líder comunitário acompanha o grupo de pesquisa. A maior incidência de mosquitos é nos horários de 6 da tarde e 6 da manhã. A cada 50 metros são colocadas as armadilhas luminosas, num total de 13 armadilhas. Aqui tem a lâmpada ultravioleta, que atrai o mosquito, e embaixo tem um ventilador, que fica aqui, que vai sugando o mosquito que vai até a luz para dentro do saco. E depois vem uma bateria que vem colocada aqui. E amanhã de manhã a gente só fecha o saco para que os bichos que estão aqui dentro não saiam, e aí desliga a lâmpada e mata os mosquitos que estão dentro, depois vai montados e identificados para ver quais são as espécies encontradas aqui. No dia seguinte, as armadilhas são retiradas cheias de mosquitos. Ao longo do dia, as coletas continuam e as equipes se encontram para fazer as amostragens. A ideia é reunir um banco de dados com informações colhidas na mesma área.
Enquanto a pesquisadora Rosa captura os mosquitos de hábitos diurnos para análise, Roger e seu assistente preparam as armadilhas noturnas. À noite, o trabalho continua. O material coletado é selecionado e os dados colocados no computador. A identificação da espécie de cada mosquito será feita no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA. Eduardo e Felipe formam a equipe de pesquisa de aranhas. Eles se preparam para mais um dia de trabalho. O objetivo é encontrar um local mais isolado, longe da atividade humana. O comunitário os leva a um pequeno rio, o Paraná Camatiã. Os pesquisadores coletam dentro de uma área delimitada, chamada de transecto. Utilizam um barbante com 30 metros para marcar o espaço. Com auxílio de batedores de vegetação, vão capturar as aranhas encontradas em 20 arbustos. À noite, a coleta tem 1 hora de duração e eles capturam manualmente todas as aranhas que avistarem. Todos os grupos de estudo utilizam métodos de amostragem padronizados. As coletas são feitas em espaço e de forma determinada, de maneira que a ocorrência de espécies e o número de indivíduos capturados possam ser comparados com outras coletas feitas nos demais locais amostrados. Depois da coleta, a equipe faz a triagem das aranhas. Os espécimes são colocados em potes com álcool para serem catalogados e posteriormente identificados. Após o almoço, uma pausa para o descanso. Mais tarde, os pesquisadores voltam ao local da coleta diurna para ver quais aranhas aparecerão aqui à noite. Agora a gente só vai pegar essas aranhas noturnas e é um outro compartimento da fauna de aranhas que a gente está coletando agora, bem distinto do que a gente coleta durante o dia. À noite a gente coleta mais as aranhas do foliço, né? Exatamente. São aranhas quase que completamente diferentes. Essa aranha que a gente pegou, eu acho que é uma quitenos, deve ser o macho, eu acho que deve ser o macho quitenos de Las Boas. Uma aranha que entre os quitenos não é tão comum aqui na várzea, pelo que a gente está observando até agora. No local da amostragem, o pesquisador Heraldo registra tudo o que é necessário para os estudos ecológicos. A gente mede também o nível que a água chegou na última cheia, né? E aí a gente tem essa variável para explicar a altura do nível da água, se ela está influenciando na diversidade e na composição de espécies de formigas. Então, em cada parcela dessa, que é de 100 metros por 10 metros, a gente coleta formiga de 3 maneiras diferentes. Um método deles, a gente usa uma isca de sardinha, que funciona como atrativo para formigas e geralmente atrai formigas que têm colônias grandes e que tem uma importância ecológica muito grande dentro do sistema, porque elas dominam os recursos dentro do sistema, né? Para a gente é importante saber quem são essas espécies dominantes. O segundo método que a gente está usando é o do batimento da vegetação. Usa batendo na vegetação mais ou menos 10 vezes. Toda formiga que tiver associada àquela vegetação cai nesse pano branco e a gente aspira. São espécies arborícolas. A gente coleta as formigas que vivem nas folhas mortas, né? O método que eu estou usando para fazer isso chama método de Winkler. Basicamente o que a gente faz é pegar uma quantidade de serrapilheira e jogar nessa peneira aqui. Então nós vamos peneirar a serrapilheira e a serrapilheira peneirada mesmo é que vai ser utilizada, ela vai ficar aqui. Tem uns lugares que a gente peneira e não dá Aquela mesma toalha que estava lá. Não,
Bom, esse aqui é o levantamento de árvore que a gente está fazendo. A gente está fazendo amostras de 10 por 100 metros, que é um padrão que já é bastante usado de levantamentos em floresta de várzea. E quando é madeireira, a gente está pegando a altura também para ver o potencial econômico de cada área dessas. Para fazer o levantamento de espécies arbóreas, a equipe identifica todas as árvores com mais de 5 centímetros de diâmetro que estão a menos de 5 metros da linha da trena. Seu José é um grande conhecedor desta floresta, trabalha há mais de 30 anos no INPA e sua missão é identificar as plantas. Seu Zé observa tudo com muito carinho e atenção. A família Tiliaceae, o gênero é Loeopsis. Na volta ao barco, a serrapilheira é colocada em sacos dentro do extrator. Ao sair pelos buracos da tela, as formigas caem dentro do pote com álcool no fundo do extrator. Cada formiga terá sua própria ficha digital informando a localidade, data de coleta, coletor e método de coleta. Cada espécime será montada num alfinete com a etiqueta de identificação. É bem comum a interação entre os grupos de estudos, como no caso desta espécie de formiga que faz no interior desta planta a sua casa. Essa é uma planta da várzea, né? Que a gente chama de planta myrmecophila. Quer dizer, uma planta que tem associação com formigas. Elas vivem dentro da planta, nessas estruturas que a gente chama de domácia. Em geral, os estudos mostram que as formigas são benéficas para a planta porque elas protegem a planta contra insetos e a formiga tem a vantagem que ela ganha uma morada. Em cada amostragem, o grupo de estudo de árvores identifica cerca de 100 árvores. Espécies não identificadas ou novas na várzea serão levadas para os herbários do Museu Emílio Gueldi e INPA, onde se encontram as maiores coleções da flora amazônica. Nesse momento, o barco passa pelas reservas de desenvolvimento sustentável Mamirauá e Amanã, com quase 3 milhões e 500 mil hectares de florestas e lagos. As principais áreas protegidas da várzea amazônica, Mamirauá e Amanã, são uma categoria de unidade de conservação que permite aos moradores permanecer na área da reserva, explorando os recursos naturais de forma sustentada. Mamirauá tem apresentado excelentes resultados na conservação da biodiversidade e melhoria da qualidade de vida dos ribeirinhos. Os Solimões passando a boca do rio Juruá, que é aqui. Nós estamos chegando a essa comunidadezinha. Aqui. Quando surgem os primeiros raios de sol, o ornitólogo Mário e sua equipe já estão a postos, pois é nessa hora que os pássaros começam a aparecer. Segundo o pesquisador, a gravação do canto de pássaros é um registro importante e caracteriza a espécie. A equipe passa o dia procurando por aves em diferentes ambientes. Quando escuta um canto interessante, o grupo grava o som e reproduz, e assim é possível atrair a ave. A captura dos pássaros é fundamental para o seu estudo. A única forma de se definir o sexo das aves é através da análise interna do aparelho reprodutor. Esse pássaro é Mimóborus melanurus, macho e fêmea. Esse casal representa os primeiros exemplares dessa espécie registrada no Brasil. E ter macho e fêmea permite que reconheça as diferenças. Se você nunca tivesse visto esses bichos antes, você teria certeza que um era macho e o outro era fêmea? Ou você ia achar que eram duas espécies diferentes? Nós temos como saber abrindo o exemplar e vendo as gônadas, as partes sexuais que em passarinho fica no lado de dentro. Os pássaros são taxidermizados e empalhados. Esta é uma técnica antiga que permite a preservação da aparência das aves durante centenas de anos.
Cada ave recebe uma etiqueta com dados sobre coloração das penas, o local e o tipo de ambiente onde foi coletada. Os dados sobre as espécies e o número de pássaros observados no dia vão para o banco de dados. As aves taxidermizadas irão para a coleção do INPA, coordenada pelo ornitólogo Mário, que está organizando também um arquivo complementar com o canto e a foto das aves. Chegamos a Santarém, no Pará. Aqui, encontramos uma boa amostra da diversidade pesqueira do rio Amazonas. Barcos com destino às cidades da região e grandes capitais saem lotados de mercadorias e passageiros. Na saída de Santarém, passamos pelo encontro das águas do rio Tapajós e Amazonas. A partir de agora, iremos acompanhar o barco veloz com a expedição de pesquisa de organismos aquáticos. Luiz Costa é o coordenador desta expedição. Patrícia e Maurício formam a equipe de pesquisadores que estuda os elasmobrânquios, peixes cartilaginosos que incluem as arraias, o espadarte, que é uma espécie de arraia que está em extinção, e os tubarões, que apesar de viverem no mar, são ocasionalmente pescados no rio Amazonas. Nós temos uma espécie de tubarão que normalmente vive na água salgada, mas tem a capacidade de se adaptar e sobreviver na água doce. O nome científico é Carcarhinus leucas e ele já foi capturado em regiões próximas a Iquitos, no Peru, portanto quase 2.000 quilômetros acima de Manaus. Muitas arraias têm hábitos alimentares noturnos, vivem no fundo de rios e lagos. Neste estudo, para coletar as espécies, os pesquisadores usam o espinhel. É uma linha de nylon com 20 ou 25 anzóis. A isca é peixe, um dos alimentos prediletos das arraias. Nós trabalhamos com 4 linhas, um total de 90 anzóis. A gente tem 4 pontos diferentes para a colocação desses espinhéis, sempre seguindo o que é o conhecimento da comunidade, ou seja, eles mesmos sabem onde tem maior tendência a ter arraia. Enquanto esperam para monitorar os espinhéis, os pesquisadores aproveitam para capturar iscas. Ao contrário dessa pesca, há dias em que a captura de arraias é mais demorada, talvez por causa da lua cheia, da grande quantidade de piranhas e de outros peixes que não deixam a isca no anzol por muito tempo. Somente no outro dia eles conseguem capturar 2 arraias. A identificação das arraias às vezes é difícil. Dentro de uma mesma espécie pode haver o policromatismo, ou seja, arraias com padrões de cores diferentes. A gente, essa noite, capturou uma espécie que tem um padrão de coloração muito distinto das outras e que aparentemente é uma espécie não descrita. Os espécimes são medidos, pesados, fotografados e identificados. Para estudos posteriores, é feita a coleta de alguns órgãos, como o estômago, para análise da dieta alimentar. Os espécimes coletados são fixados em formol e colocados nos tonéis para serem levados ao Museu Emílio Gueldi, onde está a maior coleção de arraias de água doce do mundo. Patrícia visita as comunidades e entrevista os ribeirinhos para obter relatos de pesca de tubarões e dos espadartes. Opa, obrigada. Os pescadores, muitas vezes, guardam as serras que servem como um registro da pesca desse peixe na região. A expedição de campo permite estudar a relação dos organismos com o ambiente, como é o caso dessa arraia capturada que apresenta parasitas externos. A expedição também tem possibilitado a descoberta de novas espécies. Durante esse estudo foram coletados 73 raias até o momento, pertencentes a aproximadamente 6 espécies, sendo que dentre essas existem espécies novas e um gênero novo. O grupo da entomofauna aquática
estuda os insetos que vivem na água ou que têm parte de seu ciclo de vida nela. Nelson, com uma peneira, coleta os insetos associados à vegetação dentro d'água, como larvas de libélulas, baratas d'água e besouros. Paulo cuida das libélulas, que são boas indicadoras da qualidade ambiental. Os dados de distribuição desses organismos também são importantes na escolha das áreas para a conservação da várzea. O gênero é taurífera. É comum da várzea? Essa é uma pergunta que eu espero responder com o final desses dados. O aguapé foi escolhido como padrão de coleta. A gente está tentando ter uma forma padronizada de comparar essas faunas, estabelecer se existem ou não zonas de distribuição distinta de fauna nessa região. Para isso, nós estamos principalmente comparando a fauna que está associada ao aguapé. Outro método de coleta é a armadilha luminosa. No final da tarde, as armadilhas são deixadas à beira de lagos e rios e também no alto do barco da pesquisa. Pela manhã, é só retirar os insetos do coletor. O material será condicionado e posteriormente analisado no laboratório da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde o pesquisador Jorge Nessemian, coordenador da pesquisa, é professor. Esse material vai servir primeiro para o objetivo principal do projeto, que é para comparar as áreas na várzea com relação à fauna, e vai servir para vários outros estudos que vão sair a partir desse material, né? O Veloz ancora no rio, próximo à comunidade Aramanduba. A equipe de pesquisa segue o guia até uma área alagada. Aqui, as macrófitas, ou plantas aquáticas, são encontradas em maior quantidade. As macrófitas, elas são importantes porque elas são a principal comunidade produtora primária, ou seja, o início da cadeia alimentar dentro dos ambientes aquáticos. Elas que vão captar a energia do sol, transformar essa energia do sol em energia disponível para o restante dos animais do ambiente aquático. As amostragens são feitas em transectos de 50 metros. Nessa linha de 50 metros, a cada 10 metros a gente coleta 1 metro quadrado. Auristela identifica os espécimes, fotografa alguns em seu ambiente natural e anota os dados ambientais. Este procedimento é repetido 20 vezes em cada local de coleta. Durante essa viagem a gente registrou já a ocorrência de 2 espécies de utriculária. Isso aqui são chamados utrículos, que tem nas raízes, são como umas armadilhas que servem para captura de inseto. Dentro do utrículo ela tem enzimas digestivas que digerem as presas. Os espécimes de difícil identificação serão levados para estudo junto à literatura. As plantas, por sua vez, são prensadas dentro de um jornal e acondicionadas na estufa para serem identificadas posteriormente por especialistas. Introduzidos pelo projeto Jari, os búfalos ocupam esta região há muito tempo. Esses animais exóticos alimentam-se de plantas e pisoteiam a relva, modificando a fauna e flora do ambiente original. Depois da saída dos portugueses, quem trouxe eles para cá foi a Jari, que era a antiga São Raimundo. E depois que eles chegaram aqui, aí o povo todo começou a comprar. E agora hoje tem uma cerca de, só nessa região aqui, para mais de 1000 criadores de búfalo. Aqui, o Amazonas já é bem diferente do início da viagem. Nos rios predomina o camarão e na paisagem os açaizeiros. O pesquisador Jansen observa o rio, tentando escolher um bom lugar para a amostragem de peixes. Esta será a última parada para a coleta. Calcula-se que na várzea amazônica existam mais de 3.000 espécies de peixes, das quais cerca de 100 são de interesse comercial. Já se sabe a área de ocorrência da maioria dessas espécies comerciais.
Mas para criar novas unidades de conservação, é preciso observar também as espécies menores. É atrás desses pequenos peixes que a equipe da ictiofauna vai. Uma das técnicas de amostragem é a coleta de capim. Com uma rede, os pesquisadores capturam a fauna de peixes que vive sob as plantas. Aqui são registrados o pH, oxigênio dissolvido, condutividade, salinidade da água e a localização. Jansen observa que, apesar da proximidade do mar, a salinidade ainda é baixa, mas já se percebe a presença de peixes de ambiente marinho. Esse já é um peixe de origem marinha, típico de estuário e que começa a aparecer agora já, dando sinal de que a gente está sob influência do oceano já. Outras metodologias utilizadas são rede de espera, colocada em meio à vegetação da margem. Arrasto de praia, para verificar que espécies vivem nesse ambiente. O último método é a coleta no igarapé. Pode ser que nesses pequenos rios de água com características diferentes se encontre uma fauna distinta. Em toda a expedição foram coletados cerca de 11.000 exemplares de diversas espécies, como o tralhoto, peixe que enxerga tanto dentro quanto fora d'água. E o candiru, um pequeno peixe que se introduz em outros e se alimenta de seu sangue. A chance de coletar espécies novas é muito grande, porque nós estamos andando em locais pouco coletados para estudos científicos. Então, algumas espécies de piabas, de lambarizinhos, certamente são novas para a ciência e nós pretendemos descrevê-las com o auxílio de alguns colegas especialistas. Após 40 dias de viagem, a expedição chega ao destino, o Porto de Santana, no estado do Amapá. Mas o trabalho continua do outro lado do rio Amazonas, no Museu Emílio Gueldi. Dilce Rossetti comandou a pesquisa geológica da expedição. Ela coletou amostras de sedimentos nos afloramentos naturais nos barrancos do rio. O objetivo deste procedimento é reconstituir o ambiente de formação destes materiais durante o período geológico e, assim, analisar suas influências no desenvolvimento das espécies. A gente coletou esse material, desde através de toda a calha, acompanhando as zonas de amostragem que foi estabelecida no projeto. E a gente vai fazer estudo de proveniência com esse material para saber a origem dos sedimentos, se é proveniente dos Andes, se proveniente da região dos escudos. O sedimento coletado passa por diversos processos de separação dos minerais pesados antes de ser examinado no microscópio eletrônico. A idade do sedimento também é verificada. A datação de carbono 14, tá? A gente manda para fora esse tipo de análise. É uma datação radiométrica, e ele vai dar o tempo exato, de ocorrência daquele material orgânico dentro do sedimento. O resultado do estudo será a composição de um mapa geológico detalhado, que irá contribuir na identificação das áreas de distribuição das espécies da várzea. A várzea amazônica tem uma área aproximada de 250.000 km². Cerca de 14% dessa área é protegida por 8 unidades de conservação de várias categorias, sendo apenas 2 de proteção integral. O estudo estratégico Bases Científicas para a Conservação da Várzea é um dos estudos de um grande projeto do IBAMA chamado ProVárzea. O presente vídeo que vocês acabaram de ver trata-se então de uma documentação de uma expedição científica executada por vários pesquisadores de várias instituições da Amazônia e promovido pelo ProVárzea, que é um projeto do IBAMA que objetiva identificar áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade na Amazônia. Este estudo será compatibilizado com os outros estudos que estão sendo promovidos pelo ProVárzea, como o estudo da socioeconomia, ou seja, das populações tradicionais que vivem na várzea, e que subsidiará, então, a tomada de decisões de quais áreas serão prioritárias para preservar a biodiversidade na várzea.
O resultado da pesquisa dos grupos de estudo será processado em um sistema de informação geográfica capaz de sobrepor diversas camadas de informação. O resultado final do estudo do Provárzea será o mapeamento das áreas de maior importância, onde devem ser criadas unidades de conservação. Assim, se pretende preservar a extensa fonte de recursos naturais que é a várzea amazônica.